Bem-vindos ao nosso Crônica de Castelhanos. Eu sou Evaldo da Assunção e escritor em atividade. Essa crônica que eu agora vou lhes apresentar é a de número 3. E nela eu abordo o tema Basta. Ela foi escrita em 1988. E relendo essa crônica agora, eu vi que ela tem muita coisa dos dias atuais. Então eu optei por apresentá-la novamente, só mudando o seu nome para Ainda Ressoa o Meu Basta. Em 1988, o Brasil estava há 3 anos sob a presidência de José Sarney, que foi até 1990. Tancredo Neves, que havia sido eleito indiretamente, faleceu antes de tomar posse, assumindo então o vice-presidente Sarney. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a chamada Constituição Cidadã, que deveria reger a nação brasileira uma vez encerrado o período do governo militar. Esse preâmbulo procura situar quem nos ouve nesse momento no quadro político vigente no Brasil, quando publiquei essa crônica, né, que tinha apenas 5 letras, mas tinha uma grande preocupação, entende, pela condição que o Brasil apresentava. Hoje nós estamos vivendo um tempo que eu diria bem pior. E por isso, a adaptação, como eu disse, da crônica com o título Ainda Ressoa o Meu Basta. Vamos a ela. Mais uma vez, chegamos a um momento crítico da nossa história, exigindo a repetição em alto e bom som do grito basta em nosso país. Não sei quem irá dizê-lo de maneira efetiva, em alta sonoridade, e de maneira bastante eficiente, né? Mas seu momento já chegou. Eu diria até que esse momento já passou da hora. A inércia do povo brasileiro, seu comodismo, a sua terrível propensão a fazer samba, piadinhas, né? Divulgar boatos, tudo caricaturando, palavra difícil, né? As desgraças que estão ocorrendo em redor de nós. E que não são poucas. É que estão essas piadinhas, essas brincadeiras estão retardando o basta, pois a consciência da população ainda está levando tudo na base da galhofa, da piada. Só que a situação já está alcançando níveis nunca dantes alcançados. Corrupção, desonestidade, incompetência e irresponsabilidade já atingem proporções estratosféricas, espalhando-se avassaladoramente por todas as camadas da população, começando nos altos escalões e atingindo o mais simples de todos os brasileiros. Todo mundo sabe das negociatas, das fraudes, das propinas que pululam nesse país. Mas quando alguém grita contra tais desmandos, tais descalabros, aparece logo uma autoridade valentona, né, ameaçando com o processo e com dossiês para calar a boca dos que ainda procuram falar. Como provar juridicamente aquilo que é feito nas sombras? Pois já não precisam nem de escuridão. Um pouquinho de sombra já é suficiente para se fazer o que se faz hoje, de modo a não deixar rastros mais palpáveis do que o resultado deletério desses mesmos atos. Será que a morte de milhares de crianças por verminose, né, fome, miséria, serviria como prova judicial da corrupção? Ou, quem sabe, a falta de saneamento básico, com apenas 56% da população tendo acesso à rede
de esgoto e 85% de abastecimento de água? Ou a falta de mais de 6 milhões de moradias próprias para a população mais carente? Ou a péssima condição de atendimento médico hospitalar, cada dia pior, para os mais carentes, como já tem sido também para os que têm posses e encontram grandes dificuldades por uma série de razões? E a precária situação do ensino básico no nosso país, que leva a um índice de mais de 12 milhões de brasileiros analfabetos, pelo menos analfabetos funcionais, mal sabem assinar o nome e, com isso, são muitas vezes considerados alfabetizados. Entretanto, verbas são destinadas a erradicar esses males, mas, ao invés disso, erradicam-se a si próprios, deslizando para contas na Suíça e para outros locais devidamente camuflados. Vemos tudo isso e não podemos provar nada, nós, simples cidadãos. Será que os assaltantes e marginais entrevistados, portanto descobertos pela imprensa, mas nunca encontrados pela polícia, não se constituem provas de corrupção e da incompetência de tantos administradores? Infelizmente, faltam provas jurídicas com valores sólidos nos tribunais convencionais. E quando aparecem essas provas, elas logo desaparecem, misteriosamente, sem qualquer explicação. Será que os constantes e famigerados anúncios corruptores de contas sigilosas do exterior e no próprio Brasil, onde se pode multiplicar aquele dinheiro que não se recebeu, sem qualquer problema, mesmo aquele dinheiro que eu não tenho, ele se multiplica misteriosamente? Será que isso não se constitui em provas das propinas e dos porcentos que muitos políticos e autoridades conhecem? Mas não, muitas vezes não são provas jurídicas, como gostariam que fosse. A brutal tributação que é imposta sobre a classe média trabalhadora não serve de prova alguma. O ouro, as terras raras, os minerais, pedras preciosas, arrancadas do rico solo pátrio em quantidade suficiente para pagar a dívida externa e consertar tantas mazelas do país, será que não são motivo suficiente para uma perda de mandato e condenação por corrupção? A fala debochada de alguns políticos que ocupam cargos elevados, dizendo que a força política se mede pelo número de empregos que se arranja. Ou pior ainda, que na política o importante é saber mentir. Descaradamente falam e nada acontece. Não seriam motivos também para mandar algumas dessas pessoas para uma cadeia? Poderia ficar aqui por páginas e mais páginas desfiando o rosário de absurdos que acontecem diariamente no Brasil, acobertados por uma política amoral, surda aos apelos do povo, esquecida de que todo o poder vem do povo e em seu nome deve ser exercido. Será que não se recordam de que essa é uma norma constitucional? E a Constituição, será que ela está ainda existindo? Mas quero tão somente repetir o meu já surrado grito de basta, mesmo sabendo que ele não vai ter repercussão maior, nem o alcance que seria bom se tivesse. Que não é suficiente para rachar as muralhas do poder, derrubar os reis, príncipes e marajás de seus tronos de ouro e substituí-los por homens decentes, cidadãos cônscios de que o papel do político
do presidente aos congressistas, do governador aos deputados, do prefeito aos vereadores, é servir o povo? Será que eles não têm essa consciência de que esse é o objetivo para o qual eles foram eleitos? Trabalhar pelo país e pelo país, jamais pelos seus mesquinhos interesses pessoais. Eu quero gritar o meu basta, mesmo sem ter condições de comprar espaços para publicá-lo, bem grande, bem legível, buscando outros que façam coro comigo e, como com as trombetas de Jericó, derrubem muros e paredes, arrebentem portas e abram espaço para quem quer e saiba servir e não ser servido. Pensar, pelo menos, para poder sobreviver, que ainda teremos um país onde trabalhar é ser respeitado, que quem produz será reconhecido e que os abutres que devoram o resto da carne magra ainda recobrindo os nossos ossos de brasileiro comum, sejam colocados onde por tantos anos tudo fizeram para merecer a cadeia. Sonhar que o Brasil ainda é viável e que milhares de brasileiros que abandonam este país como a um navio a naufragar poderão voltar à sua pátria, felizes por se dizerem: eu sou brasileiro. Gritar o meu basta, afinal, é a minha esperança de sobrevivência. E espero que seja de todos que me escutam. Se você gostou desse meu novo programa e da crônica que hoje apresentei, por favor, deixe o seu gostei no final, porque isso ajuda bastante a valorizar esse programa. E também lhe convido para se inscrever no meu canal, para receber comunicação de novos vídeos nele colocado. E mais um convite final. Conheçam os outros vídeos, são muitos, que já tem colocados nesse nosso canal. Tem muita coisa interessante sobre temas diversos, variados. E espero que aproveitem e até a próxima crônica.